Da Tribuna, segunda edição. Risos pelo ar. Flor do Caribe. Oferecimento linha 3CM Split Remedy. Reduz até 80% das pontas duplas. Boa noite. O que os olhos não veem, as atitudes escancaram. Em São Vicente, um policial civil foi preso. Ele é suspeito de pedofilia. E isso só foi descoberto depois que ele brigou com um vizinho por causa de uma obra. Ele não queria que os outros bisbilhotassem o que escondia dentro de casa. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Traz também. Ventos de 90 km por hora provocam estragos na região. Funcionários de empreiteiras de Cubatão estão em greve por aumento de salário. Preso suspeito de participar de assalto à joalheria no interior do estado. Edu Dracena faz o primeiro gol dele no ano. Rafael confirma boa fase nos pênaltis. E o Santos vai decidir o Campeonato Paulista em casa. O Jornal da Tribuna está no ar. Os ventos mais fortes do ano arrastaram 2 barcos, derrubaram árvores e postes e deixaram milhares de casas sem luz durante a madrugada. Foi uma tarde de muito trabalho para recolher as árvores caídas pelas ruas e avenidas de Santos. Foram necessárias muitas viagens de caminhões como este para transportar os destroços. Logo pela manhã, num giro pela cidade, nossas equipes registraram os transtornos provocados pelo temporal. No bairro da Aparecida, esta árvore atravessada na rua chegou a atingir um carro. No Imbaré, esta outra caiu atingindo a fiação e derrubando um poste. Na Avenida dos Bancários, na Ponta da Praia, a queda de uma árvore interrompeu o tráfego de veículos por ali. Quando a gente saiu, foi tirar o carro da garagem, que percebeu o estrago que fez a ventania. Caminhei por Santos todo e vi vários estragos em vários locais diferentes de Santos. Bastante ruim para a gente se mover de carro ou moto. Também na Ponta da Praia, a queda de uma outra árvore deu um susto nos moradores. A sorte que essa madrugada não tinha quase carro parado, porque fica carro dos dois lados da rua. Poderia ter atingido não só carro, como qualquer um estivesse saindo aqui, né? Ou entrando, chegando. No meio da tarde, algumas ruas ainda continuavam interditadas. Segundo a Defesa Civil de Santos, a velocidade dos ventos atingiu 92 km por hora a 1h40 da madrugada. Mesmo horário em que começaram as quedas de energia em vários bairros da cidade e também de Praia Grande e de Guarujá. De acordo com a CPFL, quase 12 mil imóveis ficaram às escuras entre 1h40 e 4h30 da manhã. O vento também arrastou estes 2 barcos de uma marina de Praia Grande até a praia do Gonzaguinha, em São Vicente. Eles foram trazidos até aqui pela correnteza por aproximadamente 4 quilômetros. A força das águas destruiu parte das embarcações. Eu calculo aí uns 20 mil reais para lá. Prejuízo? Muito mais, porque só para resgatar aí vai ser uns 6 mil reais. Aí depois tem que encalhar o barco no estaleiro, né? E procurar fazer os reparos aí. Motorização já foi alagado, né? Os motores praticamente tá não perdido, mas vai ter que ir para a oficina e fazer reparo. E talvez até retífica nos motores. Segundo a Electro, responsável por uma parte da distribuição de energia em São Vicente, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Guarujá e Bertioga, 20 mil imóveis ficaram sem energia elétrica durante a madrugada. Em algumas cidades, a luz voltou ainda de madrugada, em outras, só de manhã. A previsão para amanhã é de sol e temperaturas mais elevadas do que hoje durante a tarde. As máximas podem chegar aos 25 graus em Bertioga. Mas o dia começa gelado. Em Santos, as temperaturas podem atingir 17 graus. A previsão de névoa pela manhã. Em São Vicente, a máxima durante a tarde deve ser de 26 graus. As temperaturas sobem por causa dos ventos que mudam para noroeste. Em Praia Grande, deve fazer 25 graus.
O mar continua agitado amanhã na região. Em Mongaguá, as ondas atingem 1,5 m e as temperaturas chegam aos 25 graus à tarde na cidade. Em Itanhaém, os termômetros podem marcar 24 graus. Os ventos de noroeste deixam o tempo mais seco também e as máximas devem atingir 24 graus em Peruíbe. No Vale do Ribeira, esta noite vai ser gelada. A mínima chega aos 14 graus. Em Iguape, e em Cajati, os termômetros podem marcar 13 graus. Será aberto hoje o FICOM, Fórum da Indústria da Construção Civil da região. Vamos até o Mendes Convention Center falar com a repórter Rosana Vale. Boa noite, Rosana. O que vai ser discutido nessa noite aí? Olá, Melissa. Boa noite a todos. Esse é o terceiro FICOM, Fórum da Indústria da Construção Civil de Santos e região. O evento começou às 6h30 da tarde. Estão reunidos aqui quase 200 empresários ligados à construção civil de toda a Baixada Santista. E a grande proposta desse encontro é o planejamento. Depois de 5 anos de expansão da construção civil aqui na região, agora é o momento de planejar as cidades para que esse crescimento não afete a qualidade de vida das pessoas. A gente vai conversar com o economista Ricardo Amorim, que é um dos palestrantes da noite. Ele que morou por quase 10 anos nos Estados Unidos, tem uma vasta experiência nesse assunto. E o que você vai falar para os empresários? Qual é o grande recado para a construção civil da Baixada Santista? Boa noite. Boa noite. O meu objetivo é colocar em perspectiva esse movimento de construção civil muito forte que está acontecendo no Brasil e particularmente na Baixada Santista em relação ao que acontece no mundo. Então, comparar a nível de preço no Brasil com o resto do mundo e mais especificamente na Baixada Santista, mostrar que ao contrário da sensação que nós temos, os preços hoje, particularmente na Baixada Santista, não são mais elevados do que no resto do mundo. Eles eram muito mais baixos, por isso que eles subiram tanto. Em segundo lugar, mostrar em que estágio nós estamos nesse processo de desenvolvimento e mostrar que o Brasil ainda está muito longe de um ponto do estouro de uma bolha imobiliária. Agora, você fez um estudo analisando 385 mercados imobiliários no mundo, dentre eles 12 mercados brasileiros, e entre esses 12 maiores mercados, a cidade de Santos está inserida, né? Qual é o motivo para isso? Qual é o momento que a cidade vive? Bom, acho que Santos tem duas características fundamentais. A primeira é a importância dela com relação ao setor petrolífero e mais especificamente o pré-sal. E a segunda é a importância do Porto de Santos. O comércio exterior brasileiro nos últimos anos cresceu demais e o que acontece é que com isso a importância da cidade também. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista. A gente continua acompanhando aqui o terceiro FICOM, que prossegue durante a manhã também, durante todo o dia. E os empresários daqui viajaram por uma semana para Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, e trouxeram de lá muitas ideias para implantar aqui na Baixada Santista. Você vai ver agora algumas dessas soluções. Parques públicos, calçadas e avenidas largas, passarelas que ligam edifícios, prédios inteiros de estacionamentos, transporte público que integra trens, ônibus, metrô e nas ruas, trânsito rápido, mesmo nos horários de pico. Chicago reuniu soluções inteligentes que facilitam a vida de seus quase 3 milhões de habitantes. A cidade cresce para cima, mas se expande também embaixo, onde muitos nem percebem. Para conhecer os detalhes que transformaram grandes edifícios em prédios verdes, os empresários do FICOM conheceram o escritório de arquitetos Rock. Em um dos prédios de escritórios projetados por esses arquitetos, a redução no consumo de energia pode chegar a 80%. Num dia de sol, por exemplo, os sensores reduzem o uso da energia. As luzes das janelas ficam mais fortes ou fracas, conforme a intensidade da iluminação que vem de fora. Isso reduz o consumo em 40%. E na visita à prefeitura, os construtores tiveram a oportunidade de conhecer também a cobertura do edifício, onde está o famoso telhado verde de Chicago. Na verdade, uma ampla área de jardins com aproximadamente 2.000 metros quadrados, que além de reter a água da chuva que iria para as galerias pluviais, ainda ajuda a diminuir a concentração de calor nessa região do centro da cidade repleta de arranha-céus. E um policial civil de 64 anos foi preso acusado de pedofilia. Na casa dele foram apreendidos DVDs e CDs com várias fotos de crianças.
A polícia ainda descobriu que ele mantinha armas sem registro. Davi Borges Filho foi preso em flagrante em casa no bairro Cachapoã, em São Vicente. Ele é fotógrafo do Instituto de Criminalística de Santos. A investigação começou depois de uma denúncia à Corregedoria da Polícia Civil. Um vizinho acusou o policial de ter feito ameaças durante uma discussão aqui na rua no ano passado. Ele começou a se estressar com o Davi por causa da obra, que tinha um vão. E o Davi gostaria que fechasse esse vão. Ele dizia que estava tirando a privacidade dele, sendo que a casa dele é toda telhada, não tem como ver dentro da casa dele. E até o vizinho não entendia o porquê, tentou conversar, mas não teve conversa. Ele ameaçou com arma de fogo. Além do problema com a obra, o vizinho estava incomodado com o comportamento de Davi. O policial tirava fotos de crianças do bairro. Chamava a criança para tirar foto. E sem autorização da mãe, sem a mãe estar vendo, e outros vizinhos estavam vendo, comentava. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa dele, veio a confirmação. Fotos recentes encontradas ainda na máquina do suspeito. A maior surpresa estava no quarto dele. Cenas de pedofilia no computador e entre os quase 200 CDs e DVDs apreendidos. A perícia é imprescindível nesse caso. Após a perícia é que nós poderemos falar alguma coisa mais séria sobre isso. Também foram encontradas 4 espingardas e uma pistola, todas sem registros. A Corregedoria também vai investigar a origem dos R$60 mil em dinheiro guardados na casa de Davi. Ele pega o dinheiro do banco dele e da mãe e leva para casa. Não tem o costume de manter o dinheiro no banco. As armas eram do pai dele. O pai dele faleceu há muitos anos, eram armas de caça. Comprova-se através de documentos, armas dos anos 50, 60, armas de fogo realmente, mas armas que vieram do pai dele. E por um erro, um lapso dele, ele não levou isso à Polícia Federal e não registrou. Davi foi encaminhado ao presídio da Polícia Civil na capital. Caminhoneiros fizeram um protesto na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na região do Vale do Ribeira. Eles fecharam acesso à balança de pesagem dos veículos. A pista não foi interditada, mas os manifestantes impediram que os caminhões com carga passassem pela balança. A paralisação dos caminhoneiros começou às 10 da manhã e formou quase 5 quilômetros de fila no acostamento da rodovia entre os municípios de Pedro de Toledo e Itariri. A manifestação foi pacífica, mas cheia de reivindicações. O que nós estamos reivindicando é o quê? A aferição da balança pelo um órgão competente, caso o IPEM. Melhoria no pavimento, que está totalmente irregular. Segundo os caminhoneiros, desde que uma reforma na balança foi feita, no final de abril, os problemas começaram a aparecer. Primeiro vieram as multas por causa do excesso de peso da carga. O limite nesta rodovia é de 45 toneladas. Depois, o nivelamento dos pratos de pesagem. Os caminhoneiros também reclamam da falta de iluminação no local. João disse que passa pelo trecho 4 vezes ao dia transportando areia. Ele mostra as 16 multas que tomou por excesso de peso no veículo. O pagamento do mês passado eu recebi R$150, que o patrão me descontou. E eu preciso trabalhar, preciso de emprego. Segundo o DR, não houve reforma na plataforma de pesagem, apenas no prédio. O DR informou também que se os caminhoneiros quiserem outra aferição, devem solicitar ao IPEM, Instituto de Pesos e Medidas. A seguir, está preso em São Vicente homem suspeito de participar de assalto à joalheria em Itatiba, no interior de São Paulo. A gente volta já. Já imaginou ter 7 dias grátis para experimentar o conteúdo exclusivo da Globo.com? Você pode ver os programas da Globo na íntegra, novelas, telejornais, séries e muito mais. Todos os vídeos para você assistir a qualquer hora no computador, smartphone ou tablet. Acesse www.globo.com/cine e experimente. Globo.com, conteúdo é tudo. Sangue bom! Bárbara Ellen coleciona filhos adotivos e ex-maridos. Eu sei exatamente quem você é. Eu fui seu primeiro marido, lembra? Ou deveria dizer sua primeira vítima. Eu fui sua vítima. Mas surgiu uma novidade na vida dessa divertida atriz que adora aparecer. Ela ficou viúva. O Jonathan James nem esfriou no caixão. Rei morto, rei posto. E não é que já está de olho em um novo pretendente? Pai, eu não posso deixar a mamãe arruinar a família do Maurício só porque ela cismou que o próximo marido dela vai ser o Natan. Esse casamento está com os dias contados. Hoje, Sangue Bom.
O suspeito de participar de um assalto à joalheria numa cidade do interior do estado se entregou hoje à polícia aqui em São Vicente. Carlos Henrique da Hora de Araújo chegou à delegacia acompanhado do advogado e se recusou a dar entrevista. Ele é acusado de ser um dos homens que invadiram uma joalheria no interior do estado. Carlos Henrique, que mora em São Vicente, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Itatiba. O crime foi há quase um mês. A quadrilha invadiu a loja e recolheu tudo que estava nas vitrines. Para a polícia, Carlos Henrique é este homem que aparece colocando as joias na mala. Depois do assalto, os criminosos fugiram. Quando se preparavam para entrar nos carros, a polícia chegou. Houve troca de tiros. Um assaltante morreu e outro foi preso. Ele disse que, na verdade, o que liga ele ao processo é um carro que foi de sua propriedade e que já foi vendido. E como os policiais, através do nome que ainda consta do veículo, chegaram até ele, ele já compareceu espontaneamente à delegacia e disse que não era ele, né? E que, apesar dele se assemelhar um pouco... De acordo com a polícia, o carro usado no crime pertence à mulher de Carlos Henrique. Além disso, ele foi reconhecido por funcionárias da joalheria. E mais, a participação dele no crime teria sido confirmada por um outro suspeito de ter feito parte do mesmo assalto. Ailton de Souza, que também mora em São Vicente, chegou a se apresentar na delegacia, mas como a prisão não havia sido decretada, ele foi liberado. Agora está foragido. As investigações mostram que toda a quadrilha é de São Vicente. Bandidos explodiram 2 caixas eletrônicos em Eldorado durante a madrugada. Os vidros da frente da agência, que fica no centro da cidade, foram destruídos com a explosão. Segundo a polícia, 6 homens participaram da ação. Eles estouraram 2 caixas eletrônicos e conseguiram roubar o dinheiro. A audácia dos bandidos é que impressiona. O banco fica no mesmo quarteirão, onde funcionam um posto da Polícia Militar e a delegacia de Eldorado. Até agora, ninguém foi preso. Funcionários de empreiteiras que prestam serviço às indústrias de Cubatão estão parados. Eles querem aumento de salário. 10 mil trabalhadores começaram o dia em greve. Todos são funcionários de empresas que prestam serviços na construção civil e montagem e manutenção industrial. Na última sexta-feira, em assembleia, eles decidiram pela paralisação, depois de recusar proposta de 8% de aumento. Tivemos 4 rodadas de negociações com os patrões e não chegou ao objetivo nosso. Eles estão oferecendo para a gente só a infração do período. E nós estamos pedindo a infração do período mais 8% de aumento real. Das indústrias de Cubatão, somente uma delas, que mantém 6 mil destes trabalhadores, não foi afetada com a paralisação. Os grevistas dizem que não voltam a trabalhar enquanto não tiverem uma negociação que beneficie o empregado. Outras reivindicações são o vale alimentação e a participação nos lucros. Pela PR, nós estamos pedindo um salário e meio, eles só estão oferecendo um. Nós queremos o ticket da alimentação, que hoje é 14, queremos para R$20, eles não querem dar. Preciso que a empresa abra a negociação. Até agora nós não temos nenhuma resposta da empresa, nenhuma, pelo menos uma reunião, né, para dizer sobre as reivindicações. E por isso a greve deve continuar. Nós estamos iniciando esse processo de greve hoje e esperamos a empresa para negociar, para podermos talvez sanar esse problema e voltar a trabalhar. Porta-voz das empresas disse que entrou hoje com um pedido no Tribunal Regional do Trabalho para que a próxima negociação seja feita diante de um juiz. Com a greve, as empresas entendem que os sindicatos deram por encerradas as negociações. E tudo pronto para a final do Campeonato Paulista. O Santos decide o título em casa. A classificação foi suada, mais uma vez nos pênaltis. O goleiro Rafael novamente teve participação fundamental. Mas vale lembrar que o jogo só foi para os pênaltis porque o zagueiro Edu Dracena, aos 31 minutos do segundo tempo, fez de cabeça. Foi o primeiro gol dele em 2013. Além do gol que levou a decisão contra o Mogi para os pênaltis, o Edu Dracena teve participação fundamental também nas bolas paradas. Para os mais saudosistas, fez lembrar um antigo ídolo da torcida do Santos. Você sabe de quem que eu estou falando, Edu? Bom, eu acredito que pode ser o seu Pepe, né? O Caião da Vila. Pois é, rapaz. Fala um pouquinho ali daquele teu pênalti, chutou forte no ângulo. É, o que a gente sempre treina, né? É forte no canto, é difícil pro goleiro pegar. Por mais que de repente não bata tão bem, mas batendo forte é complicado. Lógico, com certeza nos espelhamos bastante no seu Pepe aí. E pude
fazer o gol aí de pênalti que não deu a tranquilidade para as outras cobranças. Na tarde desta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol decidiu que os jogos da final serão no Pacaembu e na Vila Belmiro, ou seja, o Santos vai tentar o tetracampeonato com a segunda partida em casa. Vão ser 2 grandes jogos, vão ser 2 grandes equipes em busca de um título importante para os seus clubes. E tomara que quem seja vitorioso possa ser o Santos, que é um tetracampeonato inédito para nós jogadores, para o Santos Futebol Clube também. E tomara que a gente consiga esse objetivo. E o Jornal da Tribuna desta noite terminou. As notícias desta edição e muitas outras informações da Baixada Santista e do Vale do Ribeira você confere na nossa página na internet. O endereço g1.com.br/Santos. Boa noite para você e até amanhã. Hoje, vamos lá, força G! Eles podem ser pequenos, Explica isso direito. mas têm uma grande coragem. Eu sou um espião geneticamente alterado. E para essa equipe de heróis, nenhuma missão é impossível. Força G, todos em posição. Hora do show. Aí vem os vilões. Eles não vão ter a menor chance. Força G, filme inédito. Hoje, o couro vai comer. Na sua tela quente.